strong. Estamos de volta com o programa Conexão João Santos, hoje recebendo a doutora Márcia, que encabeça a chapa Compromisso. Doutora Márcia, boa noite. Boa noite, João, muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Eu disse para os meninos como eu gosto de vir para cá. Que bom. Eu me sinto em casa, eu me sinto bem aqui. Muito obrigada pela oportunidade, quero agradecer a presença da Cília, agradecer a presença dos colegas que estão aqui nos prestigiando, né? E viemos aqui para bater um papo hoje, né? Olha que maravilha. Ontem a doutora Cília, ela me brindou ontem com a presença, tivemos uma audiência top, né? Fera, a turma acompanhou. Tem mais de 4.500 alcance de pessoas, pessoas alcançadas. A conversa foi boa. Né? E está chegando a 1.000 visualizações. Papo muito agradável, muito conhecedora dos problemas do nosso município. Doutora Márcia, uma chapa com nome forte, né? Compromisso. Qual o compromisso da doutora Márcia com seus pares advogados? João, eu puxo a palavra compromisso para mim, porque foi essa palavra que embasou a minha educação, né? O meu pai, eu te disse isso na nossa última entrevista, meu pai era um homem humilde, um caminhoneiro, mas ele dizia que palavra não pode ter curva e que ninguém é obrigado a prometer nada, mas se você fizer um compromisso, que cumpra. Então, quando nós começamos neste projeto de colocar o nome à disposição para estar à frente da gestão da subseção de Valparaíso Novo Gama, alguns candidatos vieram conversar com a gente, né? Então, assim, um tinha o compromisso de fazer com que a OAB fosse uma OAB unida, né? O outro tinha uma proposta de uma OAB forte, né? Depois veio a outra candidata, a doutora Valentina, que veio trazer a necessidade que a gente pudesse mostrar, a necessidade da força da mulher, não só de empoderamento, mas de mostrar que a mulher poderia vir e fazer aquilo que precisaria ser feito, né? E aí veio o Rafael Lara. Quando o Rafael Lara veio, ele falou, me ligou, doutora Márcia, nós temos uma chapa, a nossa chapa é a chapa do compromisso. Aí eu perguntei para ele, tá, mas é compromisso de quê? Qual que é o compromisso? A pergunta que você está me devolvendo, né? O compromisso é de trabalho e lealdade. Trabalho porque é uma característica da advocacia. Não estou me desfazendo de outras profissões, mas nas outras funções que eu já ocupei, em nenhuma delas se tem tanto trabalho literalmente quanto na advocacia. Porque a advocacia é um exercício de uma função que te suga muito. E a outra palavra que pesou na balança é a questão da lealdade. Então, quando você fala em advocacia, você fala em grupo, aquele que não tem trabalho e aquele que não é leal não merece ocupar cargo nenhum. Então, essa chapa do compromisso me cativou por isso. E é por isso que eu resolvi abraçar esse projeto, porque este é o meu compromisso com a advocacia de Valparaíso. Né, Cília? Verdade. É um compromisso de trabalho, porque quando você fala em subseção de Valparaíso Novo Gama, tem muito trabalho para ser feito, não é pouco, né? Se a gente começar a falar do grande trabalho que tem de materialização, de concretização de um sonho, de ter um lugar digno para a advocacia, trabalhar, receber um cliente, fazer uma audiência, até o trabalho de estar ali do lado, resgatando dignidade, acompanhando em prerrogativa, e aí você vai no outro eixo, que você precisa trabalhar, mas você precisa ter condições de pagar uma anuidade justa, uma anuidade que dê condições para a subseção sobreviver, mas que também dê condições para o advogado pagar. E quando você vai no outro eixo, que você precisa de uma subseção que dê condições de formação, de conhecimento, de preparo para o advogado jovem, para o advogado sênior, eu digo, é literalmente
colocar em prática que a advocacia não é para covardes. Então, aquele que vem para poder assumir, que acha que vai ficar ali só para ter o status de presidente, ele está no lugar errado. E aí eu vou falar da outra palavra, que é da lealdade. Não tem como você, um representante da sociedade civil, que é a função do advogado, não ser leal. Não ser leal ao seu juramento, não ser leal aos seus propósitos, não ser leal aos seus colegas, não ser leal ao seu cliente, não ser leal à sociedade que espera do advogado uma postura daquele que busca justiça. Eu vou fazer um endosso essa pergunta. A grande importância é a primeira eleição dentro de Valparaíso de Goiás, né? O primeiro mandato foi quase um mandato biônico. De fato, hoje são eleições abertas. Sim. Eu queria que a senhora falasse do verdadeiro compromisso e da responsabilidade dos candidatos botarem o seu nome ao crivo dos seus pares e o compromisso dessa primeira eleição de Valparaíso de Goiás. João, é muito importante a gente pensar o seguinte: quando nós começamos a trabalhar efetivamente para a criação e instalação da nossa subseção, o grupo de advogados da nossa subseção era um grupo pequeno, não era um grupo muito grande. Poucas pessoas sentiam esse chamado, eu gostei muito da palavra pertencimento, né? Os advogados, eles não tinham essa busca, esse chamado para pertencerem ao projeto. Então eram poucos. A maioria tinha a OAB do DF, ou alguns tinham a OAB do Goiás, mas sequer se importavam onde era o domicílio. Nós éramos pertencentes à Lusiânia e ficávamos nessa briga pela independência. Então, assim, quando eu falo nos 3 candidatos, sem desmerecer todo um outro grupo que efetivamente trabalhou para que nós tivéssemos a nossa subseção, vamos nos limitar aos 3 candidatos. Então, nós temos o Dr. Lyndon Johnson, que já foi delegado da época de Lusiânia, mas que ficou afastado em Novo Gama. Nós temos o Zito, que ele fala que ele é o mais novo de nós, né? Mas não é o mais novo de idade, não, tá? É o mais novo de advocacia. Advocacia. Que compôs o governo municipal e que veio militando, e ele era oposição à chapa que estava quando Lúcio Flávio veio. Então nós temos 3 grupos que tinham um propósito de ganhar o espaço, ganhar representatividade e ser valorizado dentro do município. Mas éramos poucos. A gente precisava lutar para esse grupo crescer. Nós só iríamos conseguir crescer se nós mostrássemos efetivamente quem nós éramos e para que nós estávamos ali. Quando nós nos juntamos, que criou-se e instalou-se a subseção, o Zito veio como indicado do Lúcio, e aí eu falo isso para ele, não falo escondido, ele não foi leal, porque ele era do grupo do Lúcio. Quando nós trabalhamos lá em 2019, que o Lúcio indicou o Zito para presidente, ele disse: eu gostaria que esse nome fosse colocado para aprovação, é um nome da minha confiança, porque o Zito trabalhou na campanha dele, né? E eu gostaria muito que vocês compusessem dessa forma. Nós fizemos as tratativas, por questões pessoais que eu já disse, eu não pude estar na reunião de composição da diretoria, então eu fiquei de fora da diretoria. Na época, o Zito me prometeu que eu faria parte, como presidente da comissão, que trabalharia com todo o entorno. Essa nomeação nunca veio. Depois eu descobri que ele prometeu isso para pelo menos uns 10 advogados. Depois, posteriormente, eu viria para a ESA, que também não aconteceu, porque ele fez um novo acordo com a doutora Kátia, que indicou a doutora Vanisa, que depois saiu para ser candidata a vereadora, indicou Axelso Bitts. Axelso, nosso grande amigo, né, vítima da Covid, morreu, a ESA ficou sem representatividade. Então, agora, de junho para cá, ele indicou meu nome, então eu fiquei julho, agosto, setembro, outubro, novembro, pouco menos de 5 meses que eu estou na ESA. Mas a questão é, o que é o diferencial? O que esse grupo tem? O Lyndon Johnson, quando nós começamos a conversar, quando o Zito decidiu que ele viria candidato, nós começamos a conversar para caminharmos juntos.
Só que na nossa conversa, por que nós não entramos num acordo? Não que nós tivéssemos propostas totalmente divergentes. Nós não entramos num acordo porque eu já tinha um grupo e esse grupo pediu que eu viesse como presidente. Foi a minha indicação como presidente. E quando o Lyndon Johnson veio, ele falou, não, Márcia, eu tenho que vir presidente. Aí você vem minha vice. Por quê? Porque eu estou querendo encerrar minha carreira e eu acho justo que eu encerre a minha carreira sendo presidente da OAB. E também tem minha filha, que é advogada, precisa, né, se inserir e tal. E no dia dessa reunião, que eu não estava sozinha, éramos 5 advogados, o que eu coloquei para ele foi, Lyndon Johnson, eu acho que provavelmente então nós não vamos caminhar juntos, porque se você quiser vir meu vice, como ele tinha um trabalho em Novo Gama, a gente pode compor. Mas para eu vir sua vice, não é porque eu sou mulher que eu tenho que vir vice. Então você pode vir meu vice. Acho que a gente vai trabalhar dentro da paridade, buscando o que for melhor para a advocacia. Mas aí, como ele não concordou, ele continuou o trabalho dele paralelo, falou, então nós dois vamos trabalhar como oposição ao Zito. A questão do Zito, porque o Zito, a alegação dele, e aí era uma pergunta que eu gostaria, Cília, de ter feito para o Zito no último debate. Porque o Zito coloca assim, eu sei, eu reconheço meus erros, eu sei que ficou muito por fazer, e o que me prejudicou foi a pandemia. E a pergunta que eu gostaria de ter feito para ele era, se você reconhece o seu erro, se você sabe que ficou muito a desejar, que foram palavras ditas por ele, por que é então que você não oportuniza para outra pessoa vir e tentar fazer de uma forma que as coisas aconteçam? Da mesma forma, quando o Lyndon Johnson falou a primeira proposta dele, sou contrária à reeleição. E aí eu fiquei sem entender. Por quê? Porque o Lyndon Johnson foi candidato a vereador na última eleição municipal, em que o Pábio, que é nosso amigo, sou o governo, defendo o governo, acho que está fazendo um excelente trabalho, vinha para a reeleição. Então eu acho assim, você ser contrária à reeleição só por ser reeleição, sem argumento, não faz sentido, né? E aí eu pergunto, ser contrária à reeleição traz que benefício para a advocacia? Não sei. Eu sei em relação ao Zito, que uma vez que ele reconheceu que ele não fez um bom trabalho, o correto seria, gente, olha, eu não consegui fazer o trabalho, não consegui atender as expectativas, eu vou oportunizar que outro venha. E aí eu não estou falando que o outro, seja a doutora Márcia ou o doutor Lyndon Johnson, não, ele poderia ter sentado dentro do grupo dele mesmo. Até dentro do grupo dele, que viesse para a disputa outra pessoa dentro do grupo dele. O grupo dele é composto de excelentes nomes. Excelentes nomes. Mas não teve humildade. Falar que o Zito teve uma excelente gestão é brincar com a cara dos advogados. Ele fez uma gestão simples. Uma gestão que deixou a desejar. Eu vou fazer essa pergunta para a doutora Shirley, como uma neutra, como advogada. O que faltou na gestão para você, como advogada? A gente sempre está colocando a pandemia em diversos setores como a morte, né? Eu encaro como um renascimento de muitas classes, de muitos profissionais, né? Um nome que está muito bem lapidado aí como reinvenção, né? Esse nome caiu muito na moda. O que você, como advogado, o que faltou da subseção de Valparaíso para te dar um amparo maior? Na verdade, eu acho que a gente precisa mais do que levar o cenário da pandemia. Eu acho que o cenário da pandemia fez com que nós revelássemos quem tinha a excelência na gestão, quem ousava extrapolar os limites ali colocados. E por mais que eu não esteja engatinhando nesse exercício da advocacia dentro do município, mas eu vivencio muito isso, eu tenho absoluta certeza, pelo que eu ouço e até mesmo por essa
pela característica da doutora Márcia, pela própria característica do doutor Lyndon Johnson, que hoje se colocam como candidatos, eu percebo que se tivesse tido essa ousadia ou esse amparo, nós seríamos chapa única. Não por uma falta de discussão, não por uma falta de opção, mas por enxergarmos que nós tínhamos ousado, que nós tínhamos uma condução um pouco mais ousada e um pouco mais acolhedora para os advogados. Então, de quem está um pouquinho de fora, e aí, João, é também por isso, a minha escolha, né, a minha opção, e eu tenho colocado isso pela doutora Márcia Teixeira, é exatamente por verificar ou ter a perspectiva, porque a gente nunca sabe, tem que dar caneta, né? Sim. Mas é ter essa perspectiva de ter uma pessoa que o perfil dela é o perfil de ser combativo, é aquela leoa que defende e que vai com unhas e dentes e vamos desbravar. De repente, acho que faltou esse perfil. E a gente tem que respeitar as pessoas e tem que respeitar os momentos. Então, eu acho que é o momento de nós avançarmos com mais afinco, e nada melhor do que uma mulher para estar na condução disso, porque ela tem a sensibilidade, me perdoem os homens, né, os advogados, né, mas nós somos 53% da advocacia, como nós conversamos ontem. Nós precisamos ter mulheres onde eu consiga me enxergar. E eu consigo me enxergar na perseverança, na forma aguerrida, na forma até de briga mesmo da doutora Márcia Teixeira, porque eu vou me sentir protegida, eu vou me sentir amparada, e eu acho que falta isso. O que eu ouço dos colegas advogados, e até mesmo pela leitura do processo eleitoral, foi esse desamparo, uma certa... meio órfão, digamos assim, mas não órfão daquele pai ausente, mas aquele pai um pouco ocupado, que às vezes falta ali, não sei se você conhece aquela história do pai que toda vez está muito ocupado, e ele faz um acordo com o filho e fala assim, olha, eu estou trabalhando, mas eu vou chegar, para você saber que eu vim te ver todas as noites, eu vou te dar um nozinho ali no seu lençol, e você vai perceber que eu vim te dar um beijo, porque às vezes você não sente, e eu acho que às vezes faltou esse nó. Faltou essa volta. E uma das propostas defendido quase pelos os três pares, né, era da sala, uma sala, alugar uma sala, né? Por que essa iniciativa, no seu ponto de vista, não foi tomada antes, mesmo no período pandêmico? Né? Muitos advogados perderam seu espaço de trabalho. Sim, foi na pandemia que muitos não puderam pagar a sua sala. Por que a subseção local não abraçou isso, não anteveio a esse problema? Mesmo porque, né, deixar fazer, a gente consegue perceber que os recursos são de quem tem recurso, que sai da casaque. Mas, João, eu queria mudar um pouco, aproveitar, né? Acho que assim, último dia, Márcia, você passou aí um mês caminhando, conversando com os escritórios de advocacia. E qual foi o seu maior desafio nessa campanha? Eu acho que o maior desafio é deparar, porque eu não tinha noção exatamente disso que o João fala, de que os advogados estivessem se sentindo, Cirlei, tão largados. Sabe quando você chega e fala assim, teve gente que ainda brincou assim, doutora, a senhora tem tantos filhos, a senhora ainda quer ser presidente da OAB para ser mãe de todos esses? Né? Então assim, o que acontece? Aí você sente como se você fosse assumir para ser a mãe de todos, porque realmente eles estão desamparados. E aí quando você fala de sala, essa era uma briga, e não é de agora não, é desde que nós fomos instalados. Porque assim, se a gente fala em construção de sala, essa construção vai demorar, ela não é para janeiro, para fevereiro. Os fóruns ficaram fechados, os advogados ficaram desabrigados. Tinha que ter tido o aluguel dessa sala, Cirlei. Tinha que ter tido esse suporte, João, do advogado que veio para fazer uma audiência virtual, que não sabia manusear o computador. Então, essa foi a principal queixa. Teve gente que perdeu o cliente. Perdeu o cliente. Por quê? Porque ele não sabia, ele não conseguia manusear, ele não sabia enviar o processo. Como que ele vai pegar o processo, ele sabe fazer ação, mas ele não tem condições de enviar, de acompanhar. Se a gente fala da questão do token, quantos e quantos advogados não tiveram condições
de falar de Tolkien. E aí eu vou falar de uma coisa básica. Muita gente criticou o DF porque deu cesta básica. Teve advogado daqui, que tem OAB daqui, OAB de lá, que falou pra mim, doutora, eu não tenho vergonha de dizer, mas eu fui buscar a cesta básica do DF. Olha só. Eu fui buscar, e por sinal foi uma cesta básica, aquela cesta básica, né? Fui buscar a cesta básica do DF. Como que eu ia colocar comida dentro de casa com os escritórios fechados, com os fóruns fechados? Não tinha como. Aí você fala, é vergonhoso isso? Não. Vergonhoso é você não ter a quem procurar. E nós temos uma entidade grande. É um, exatamente. Fundos, é gestão. Que tem uma anuidade boa, alta. Então, acho assim, que faltou, e aí eu vou dizer, o Zito costuma dizer, Goiânia tem tudo, a Aparecida de Goiânia tem tudo, a Anápolis tem tudo. Mas será que porque quem está próximo de Goiânia tem e nós não temos? Onde é que está o erro? É de Goiânia ou é daqui que não foi lá buscar? Mas, Márcia, tem uma... Eu queria aproveitar e colocar, porque eu acho que esse é o momento assim, de conversar com os advogados e advogadas. A gente encontra nessa caminhada, nessa conversa com os advogados, e muito de quem está engatinhando na advocacia, né? Eu tô fazendo o caminho mais ou menos que você fez, né? Eu estou aposentando a Secretaria de Educação e trilhando para a advocacia. Mas eu percebi que a gente tem um número de indecisos muito grande, ou de advogados que ainda têm esse descompromisso, que mal sabem o que está acontecendo amanhã. E eu queria que você... O que você falaria, né? Considerando que a nossa subseção é a primeira eleição, é o primeiro processo eleitoral que a nossa subseção vai passar. O desafio de não ter uma sede, o desafio de tentar improvisar, e a gente sabe que a nossa classe não gosta de improvisar a qualquer custo. Então, o que é que você falaria agora para esse advogado que está assim, eu vou pagar uma multa, mas eu não vou votar amanhã. Eu não sei em quem vou votar, eu vou chegar lá, eu não sei se é um ou se é um de novo, se é um ou se é um ou se é um de novo, eu não sei. O que você falaria para esse advogado que está indeciso, que está ainda pensando se eu vou lá pegar, enfrentar uma filhinha no fórum e vou votar? É aqui? É. Eu vou dizer para esse advogado, não desanime. Aqui, falando para você, tem alguém que está se comprometendo em fazer a diferença. E te dizer que o seu voto amanhã é muito importante. O seu voto é que vai fazer a diferença para poder ter peso na hora da busca da prerrogativa. O seu voto vai fazer a diferença para que nós possamos trazer mais cursos para Valparaíso e Novo Gama. O seu voto é que vai fazer a diferença na hora de nós buscarmos os convênios que vão auxiliar o advogado, inclusive o advogado iniciante, o advogado que acabou de pegar a sua OAB. Mostre o seu rosto, mostre a sua vontade, mostre a sua força. Eu costumo dizer que quem brincam muito com relação assim, tem advogado que gosta muito de foto. Quem não é visto não é lembrado. A vitrine do advogado é a presença dele. A vitrine do advogado é a propaganda dele. Quanto mais falarem de você, mais você terá aumentado o seu network. As relações interpessoais fazem toda a diferença na construção da sua carreira. Então amanhã, dia 19, esteja lá no Fórum de Valparaíso, esteja lá no Fórum de Novo Gama e vá lá. Aperte a tecla verde. Vote Rafael Lara, para continuar melhorando a nossa situação do Estado, para a nossa seccional. E vote doutora Márcia Teixeira, que está aqui fazendo um compromisso com você de trabalho, de lealdade, de presteza, de disponibilidade, de estar a seu serviço para a nossa categoria.
Nós precisamos resgatar o nosso valor. Nós precisamos resgatar a nossa dignidade. E quem está falando aqui para você é mais do que uma advogada. É uma mulher, sim. É uma mulher que buscou superar. É uma mulher que tem história de luta, como a Cirlei disse. Mas é uma mulher que está se colocando à disposição para lutar por você. E você está acompanhando o programa Conexão João Santos aqui pelos estúdios da Foco. Estamos aqui com a doutora Márcia, a doutora Cirlei. Daqui a pouquinho, depois do nosso comercial, estaremos de volta para aproveitar essa grande audiência qualificada. E muito obrigado pelo prestígio de estar acompanhando um discurso muito interessante que vai tirar você aí do sofá, tirar suas dúvidas, você que é advogado, e muito bom para você da sociedade saber que por trás de um advogado existe o lado também humanizado. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Conexão João Santos. E estamos de volta com o programa Conexão João Santos. Mandar um abraço muito grande ao Marcelo Sorridos. Obrigado pelo seu apoio aqui no programa Conexão. E sábado estaremos lá na clínica do Marcelo. Ele está trazendo um produto, olha, inovador aqui na área odontológica de Valparaíso, de Goiás, que é o Invisalign. Só encontra lá no Marcelo Sorrisos um aparelho invisível para um sorriso incrível. Bateu firme, Marcelo? Estaremos junto com você. Muito obrigado. E continuando aqui com a doutora Márcia, com a chapa 1, a chapa do compromisso. Doutora Márcia, voto de amanhã vai fazer história. Vai. O voto de amanhã vai fazer história. Eu acho assim, ó, que a gente tem que considerar que essa eleição vai fazer história. Essa eleição vai fazer história, porque assim, quando a gente pega todas as pessoas que foram agregadas em relação a isso, e hoje eu estive numa reunião com o meu grupo e a gente falou sobre isso, né? Sobre esse desafio e o que vai persistir a partir daí. Mas o voto de amanhã vai fazer história. Por quê? Porque é a primeira eleição de Valparaíso. Então, se nós pegarmos lá na nossa conversa do início, né, Cirlei? Que o primeiro presidente foi por aclamação, amanhã será por eleição. Então, querendo ou não, o voto de amanhã é um voto de vontade. É o voto que o advogado vai expressar qual é a vontade dele. Quem é que ele considera que o representa? E aí, João, eu digo o seguinte, falei isso nos outros debates. Quem votar amanhã na chapa 1, não vota na doutora Márcia Teixeira. O voto de história de amanhã é um voto que abrange, é um voto de confiança para a doutora Márcia Teixeira, mas é também um voto de confiança para a doutora Andressa Brito, para o doutor Francinaldo Freire, para o doutor Paulo Henrique, para a doutora Josilene, para a doutora Cirlei, para o doutor Robson Penha, para a doutora Marina, para o doutor Ricardo, doutor Felipe, para o doutor Pedro Felipe, para a doutora Valtilene. E também é um voto de confiança para todos aqueles que estão se colocando à disposição. Então não é um voto dedinho amanhã, verdinho para a doutora Márcia Teixeira. A doutora Márcia Teixeira encabeça a chapa do compromisso. Mas o voto de que vai fazer diferença, que vai fazer história para a subseção de Valparaíso de Goiás, é esse voto de ser a primeira eleição da nossa subseção. E olha que lindo, se a primeira presidente eleita for uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. A nossa chapa, às vezes as pessoas conclamam e dizem assim, 50%. A paridade é uma exigência legal, inclusive uma exigência conquistada pela doutora Valentina, né? Se não fosse isso, talvez nós tivéssemos aí hoje uma chapa inteiramente masculina. Agora, a nossa chapa, João, eu tenho a alegria, o orgulho de dizer que é uma chapa que tem mais de 50% mulher. Porque lá na chapa nós somos 3 mulheres e 2 homens. Quando nós vamos colocar todos que vão compor com ESA, CASAG, Delegacia do Novo Gama, nós temos mais mulheres do que homens. Então nós somos uma chapa prioritariamente feminina.
certo? Então, E- assim, é uma diferença. Bastante, mas assim, eu sempre falo, as pessoas me vêm sempre falando do processo político, que as mulheres precisam ocupar espaço, precisam ser empoderadas e precisam se enxergar, né, nesses espaços. Falando também da campanha, mas falando para a mulher advogada, quais foram os maiores desafios da campanha enquanto mulher? Você se sentiu discriminada enquanto mulher? Você teve uma... Porque assim, ninguém, às vezes, pode questionar, às vezes a gente não tem o questionamento do profissional. A gente, muitas vezes, a mulher ela tem um questionamento do fato de ser mulher, né? Nós tivemos isso nesse processo eleitoral e mais ainda, né? Se nós tivemos, como é que você vê o engajamento das advogadas? Porque eu vejo muitas advogadas do seu lado, né? Na campanha engajadas e a mulher ela tem a coisa da fidelidade. Mas eu quero ver se eu que estou um pouquinho de fora, né? Que estou ali só falando assim, olha, a Márcia me representa, né? Então, é assim, nós vamos fazer história, vamos colocar uma mulher empoderada, aguerrida, como primeira presidente eleita na subseção Valparaíso. Mas, para chegar até aqui, o que foi que você passou para hoje estar culminando e hoje estar pedindo voto? Para chegar aqui, eu teria que voltar em 2019. Toda a situação de dificuldade familiar, tudo que eu tive que abrir mão para poder, de 2019 até chegar aqui, né? Até colocar meu nome à disposição. E eu digo que isso é muito difícil, sabe, Cília? E no seu caso é uma superação de No tudo, meu né? caso é uma superação. Tudo. Mas quando eu cheguei, que nós começamos a fortalecer este nome, este trabalho, eu passei por 3 situações que eu acho que foram situações pelo simples fato, que me dificultaram pelo simples fato de ser mulher. A primeira delas foi uma situação quando um integrante de uma das chapas tentou denegrir a minha imagem junto ao Dr. Délio, que compôs com a gente. A primeira chapa com quem ele pegou na mão e firmou compromisso foi com a nossa chapa, né? Então, assim, nós temos uma parceria. Eu sou eleitora, por exemplo, de Riacho Fundo, a subseção de Riacho Fundo no DF. Tive a alegria de vir, de receber o Gustavo, que concorre lá, que é o atual presidente, concorre lá, que firmou uma parceria, né, com a gente. Mas eu tive esse dissabor de um integrante de uma das chapas irem tentarem denegrir a minha imagem. Como se eu fosse uma pessoa fraca, como se eu fosse uma pessoa que não merecesse estar naquele lugar, né? Foi o primeiro baque que eu senti. O segundo baque que eu senti foi quando eu fiz algumas visitas, né? Várias visitas, mas algumas pessoas a gente não conseguiu visitar. E assim, eu digo que para a mulher fazer essas visitas foi um pouco mais difícil. Aí o povo fala, é difícil porque você é mãe de 5 filhos? Não, eu sou mãe de 5 filhos, mas eu tenho 3 que moram comigo. Mas você é mãe, você sabe. As demandas de uma família são diferentes para a mulher e para o homem, João. Então assim, o homem ele consegue sair de manhã e voltar à noite, que ele está tranquilo, que ele tem uma esposa lá que vai cuidar dos filhos dele. Isso é verdade. Quando se trata de uma mulher candidata, ela sai 8 horas da manhã e volta 11 horas da noite, como eu faço praticamente todos os dias, mas eu tenho que fugir para ir lá ver como é que está um filho, eu tenho que acordar mais cedo para poder mandar para a escola, que está híbrida, uma semana é presencial, a outra é online, eu tenho que acompanhar. Então eu não tenho essa mesma disponibilidade de estar fazendo a visita. E o colega advogado, ele fala, não, mas essa candidata não me visitou, eu não vou votar nela porque ela não me visitou. E hoje, uma colega, eu conversando com uma colega que eu já vinha conversando há algum tempo, ela me disse, doutora, mas você não me visitou. Você não me visitou. Eu queria tanto votar na senhora, mas eu achei que a senhora poderia ter me visitado, né? Bom, o que é que vai fazer a diferença no candidato? É a visita ou é a proposta? Mas eu acho que essa sensação de abandono, né?
Você não consegue... Exatamente. É porque os colegas, eles foram tão abandonados esse tempo todo... Que o único momento que ele já tem que... Aí ele fala, eu quero isso, eu quero me sentir abraçado, eu quero me sentir acolhido. E antes de eu falar da terceira situação, que para mim foi a pior, eu quero dizer para os colegas que, mesmo sendo mãe, mesmo trabalhando de 8 às 11 da noite, eu estou me colocando à disposição para estar defendendo você 24 horas, tá? Como presidente, eu estou lhe doando o meu tempo. Eu já me organizei, João, viu, Cílio? Meu escritório já está organizado, com divisão de tarefas, para que eu tenha essa tranquilidade de exercer a minha função. E aí, o que me deixou mais chocada, João? Foi quando, de repente, no evento de um dos colegas, um dos colaboradores vira e fala, essa maluca da chapa 1. Eu me senti muito mal. No início eu chorei, né? Depois eu falei, não posso. Não posso chorar. É triste, mas essa é a minha luta, é a luta de superação, de ser combativa. E aí eu disse o seguinte, eu tenho uma resposta. Eu quero que os advogados de Valparaíso realmente me conheçam como maluca, sabe? Porque eu sou uma maluca para acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia, para arrumar filho para a escola, para preparar lanche para filho, para olhar dever de casa, para olhar a casa, para olhar as contas, para olhar o escritório. Eu espero que essa maluca seja uma maluca beleza, exatamente. né? Exatamente. Então eu sou uma maluca que é mãe, é advogada e que agora quer ser presidente da OAB. Eu quero continuar sendo maluca pela advocacia. Eu quero continuar, como eu disse, ser maluca pela defesa dos interesses sociais. Eu quero ser a maluca que, como advogada, defende a sociedade civil, mas eu quero ser a maluca, como presidente, que vai defender o meu colega advogado, vai defender a advocacia. Essa pergunta minha, Márcia, vem ao alcance do que você está falando. Porque você está colocando seu nome à disposição aí da subseção de Valparaíso de Goiás e você está colocando a representatividade feminina. Isso é importante para as mulheres de Valparaíso também. Não só, a doutora Márcia não está lá somente como representando a classe advocacia. A doutora Márcia está colocando o escritório, a subseção, para também representar a dona de casa. Exatamente. Sim, Márcia? Exatamente. Então, assim, a gente quer trazer a mulher para o lugar que ela precisa estar. Basta da mulher, chega da mulher ficar em segundo plano. Basta disso, João. Basta disso. Aí, a mulher, quando vai ocupar, ela tem mais dificuldade. A mulher advogada, vamos falar da advogada, estuda os mesmos 5 anos, se prepara, busca conhecimento, se precisar virar à noite, vira, se precisar trabalhar sábado, domingo, trabalha. Então, assim, este momento, eu acredito, nós já tivemos o Zito como primeiro presidente da nossa subseção. Eu acredito que ele teve a oportunidade dele, fez o trabalho dele, como ele disse, fez o que estava ao alcance dele. Então agora chegou a vez de uma mulher estar lá e fazer, mas fazer mais, porque ficou muito para ser feito. Porque quando eu falei referente à mulher, a representatividade, doutora Cirlei também, porque a mulher não só tem só a delegacia para poder recorrer. Isso mesmo. Que a OAB seja a casa dela também, sim, Márcia? Sim, o escritório, nós queremos, essa é a proposta, de imediatamente alugar uma sala, né, onde o advogado, mas principalmente a advogada que não tem um lugar para poder atender, perfeito, possa atender. Você imagina uma advogada que hoje atenda na sua casa, João. Ela está lá atendendo o cliente, com o filho correndo, com a panela no fogão, com a máquina rodando. Você consegue imaginar que loucura que não é isso? Então, assim, ela não tem um escritório, ela precisa ter um lugar onde ela possa atender, um lugar onde ela possa fazer audiência, um lugar onde ela possa acompanhar o trâmite processual, né? Márcia, então, assim, ainda conversando, assim, assim, acho que a gente está, não é nem sessão de desabafo, assim, a gente está tentando fechar a sua caminhada e, de fato, conversar com os colegas advogados, desse convencimento dele ir amanhã e voltar, exercer esse papel de cidadania,
Porque o advogado, quando ele atua, a sociedade, ela tende a ser um pouco mais justa, né? A gente busca, nós somos o pilar da justiça. E aí, eu queria que você colocasse de maneira muito clara para os advogados assim, olha, amanhã você é eleita presidente da OAB. Qual é o seu primeiro ato? Eu fico imaginando, são tantos os atos necessários, mas tantos os atos necessários, mas eu acredito que o primeiro ato de quando tomar posse, o primeiro ato de quando tomar posse é me dirigir a todos os órgãos, todos, Fórum, Ministério Público, delegacias, Prefeitura, Câmara, todos aqueles que forem necessários para poder dizer a subseção de Valparaíso e Novo Gama tem uma presidente que está aqui para defender o direito do advogado, para trabalhar em parceria. Eu não estou para brigar, apesar de ter a fama de brigona. Quando eu precisar brigar, eu vou brigar. Mas colocar ali, chamar todos esses órgãos para serem parceiros. Você quer um exemplo? Foi aprovada a nova instalação da defensoria. Tem quanto tempo que nós estamos sem defensoria? Nós já temos uma advocacia dativa de panelinha. Quem é advogado dativo hoje? Só uma panelinha. Vamos abrir isso. Eu preciso ir ao fórum e dizer, olha, esses 204 advogados são advogados de Valparaíso e Novo Gama. Então nós vamos ver, dentro desses 204, quem vai se colocar à disposição para trabalhar? Demora muito a receber precatório. Não, a nossa proposta é que esse pagamento seja feito em no máximo 6 meses. Mas principalmente para essa advocacia dativa, acolher o jovem advogado. Vamos dar oportunidade para o jovem advogado materializar o que ele aprendeu de ser advogado. Então, o meu primeiro ato, com certeza, vai ser esse. Posso falar do segundo? Pode. Buscar uma sala e alugar uma sala para a advocacia ter lugar de trabalhar quando nós voltarmos do recesso. Esse é o meu maior desespero. Mas eu tenho certeza, viu, João, que, assim, declarado o resultado, ela não vai esperar a posse, não. Quero só dizer, sabe, assim, sem querer contrariar a presidente. Meu Deus, é muito desesperador. Conhecendo a figura, entendeu? Eu tenho certeza que na segunda-feira ela tá batendo na porta e falando assim, olha, janeiro me aguarde. E foi muito Eu importante. acho que vai ser isso mesmo, viu? Acho que você está me conhecendo sim, bem. A colocação da doutora Márcia referente à união entre os poderes, né, ter um grande debate, né, para que se trabalhe junto, em conjunto, isso é muito importante para a subseção de Valparaíso ser enxergado como intermediador por tudo que está acontecendo aí. A OAB não pode ficar fora. Defesa da sociedade. Não é verdade? Né? Defesa da sociedade, sim, doutora Márcia. É a defesa da sociedade. E aí, no nosso debate anterior, aí o que pesa negativamente contra a minha pessoa... Essa era a minha pergunta. Essa era exatamente a pergunta que não quer calar. Disseram, dizem as boas línguas aí, né, que não pode votar em você porque você tem um filho que é secretário municipal. Cadê a sua independência? A questão não é nem ter um filho secretário municipal, né? Depois eu vou contar essa história de ter filho secretário municipal. A questão é quando viram e falam assim, não posso votar na doutora Márcia, porque a doutora Márcia tem um pé dentro do município, ela tem um pé no executivo. Eu vou dizer novamente o que eu disse, Cília. O presidente da OAB, em qualquer esfera que seja, aquele que se dispõe a ser presidente, ele não pode ter um pé no município. Nem os dois. Ele tem que ter o corpo inteiro. Ele tem que estar ali independentemente, com independência, com autonomia, defender o advogado. No executivo, no legislativo, no judiciário. Essa é a questão. E eu disse também, a minha independência, o doutor Marcos Vinícius, ele é advogado. Então, primeiro que ele tem que trabalhar
como advogado defendendo a classe dele, porque ele está secretário de obras, mas ele é advogado, né? E eu brinco que um dia eu cheguei à delegacia, fui acompanhar um cliente, tô sentadinha lá, tranquila, e tá lá o povo, meados de abril, maio, por aí. Esse secretário filho da puta, esse secretário é um filho de rapariga, e a cidade tá cheia de buracos. Também esse prefeito de bosta que coloca lá um advogado para secretário de obras, que não entende nada. E eu tô sentada, eu levantei, cheguei nele. Deixa eu falar aqui. Essa puta, essa rapariga que você tá falando aí, no caso sou eu. Aí um dos que estavam lá, doutora Márcia, me perdoa, me desculpa, é modo de falar e tal. Então, assim. Muito bom. Então, assim, o trabalho do Dr. Marcos Vinícius, e aí agora eu vou falar como mãe, o que eu tenho visto enquanto moradora é que tem sido um trabalho bom, né? É um filho que vem respeitando os ensinamentos que eu dei, então ninguém nunca vai poder falar, nem que a doutora Márcia, nem o Dr. Marcos Vinícius são preguiçosos. Porque é uma coisa que... E é o meu primeiro lema, trabalho. A gente trabalha porque a gente gosta. É claro que a gente colhe os frutos, né, Cília? Sim, claro. Mas a gente trabalha porque gosta. E aí alguém disse assim, mas você quer ser presidente porque o seu filho vem candidato a prefeito. Gente, eleição para prefeito só daqui a 3 anos. Só em 2024 eu vou estar terminando o meu mandato, que eu espero exercer com seriedade, com responsabilidade, com eficiência, com compromisso e com lealdade. Olha, o tempo urge, né? Ou ruge, né? Conforme o leão. Papo super interessante. Muito obrigado, viu, Cirlei, pela sua companhia. Uma mulher muito inteligente. A mulher que botou o nome dela, foi corajosa, botou o nome dela, que Esse é o nome... crivo da população. Vamos ouvir falar muito de doutora Cirlei ainda nos próximos anos, né, doutora? E a doutora... Nossas propostas é de muito trabalho, não é isso? Eu vi a doutora Márcia sempre com a sua simpatia, com o nome de uma chapa muito forte, a chapa do compromisso. Doutora Márcia, as considerações aos seus pares advogados. Bom, eu quero finalizar, João, dizendo que a escolha por fazer parte dessa chapa do compromisso não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha de grupo, né? E nós analisamos o perfil do candidato que nós acompanhamos, é o perfil que vai exatamente ao encontro daquilo que a gente acredita que a advocacia necessite. Então, quando eu falo de Rafael Lara, eu falo de um homem sério, de um homem trabalhador, de um advogado que quadriplicou, né, na sua gestão frente à ESA, as condições de trabalho, de levar o conhecimento, de levar a formação para a advocacia. As propostas que Rafael Lara tem para a nossa seccional continuar avançando e de abraçar as subseções, eu tenho certeza e plena convicção de que são propostas que vão nos atender, de que vão mostrar para o advogado, vão dar ao advogado a dignidade e a valorização que ele precisa. Então, o que eu quero dizer é que, juntos, doutora Márcia Teixeira com seu grupo, com a sua chapa do compromisso, com todos aqueles que eu já mencionei, doutora Andressa, doutor Felipe, doutor Freire, doutor Paulo Henrique, doutora Josilene, doutora Cirlei, né? Doutor Robson Penha, doutor Pedro Felipe, doutora Marina, todos que eu mencionei são nomes que estão sendo colocados à disposição da advocacia. E eu espero, daqui 3 anos, não precisar dizer para você que eu deixei nada a desejar. Eu quero que daqui 3 anos, quando nós concluirmos todos os projetos que a gente tem para a advocacia de Valparaíso e Novo Gama, doutora Andressa lutando por Novo Gama junto com a gente, né, um nome de presença de lá, que daqui 3 anos vocês possam dizer, valeu a pena votar no 1. Eu estava certo quando eu votei no 1, eu não me arrependo de ter votado no 1, tanto na seccional quanto na subseção. Doutora Cirlei, suas considerações. João, primeiro te agradecer enormemente pelo espaço, sempre muito bom, né? Batendo papo com você e ainda poder interagir com todo mundo aí que nos assiste é sempre uma honra. Dizer, Márcia, muito obrigada, né? Eu acho que nesse momento
e principalmente eu que tenho uma militância política e sempre digo que nós precisamos de mais mulher, porque a gente precisa enxergar a mulher e dizer, eu posso chegar aí. A gente precisa, as palavras elas comovem, mas o testemunho demove. Quando eu tenho em quem espelhar e dizer assim, olha, eu consigo alcançar isso, é interessante. Então, as minhas palavras finais é dizer que são 20 anos aí no ativismo político e militando, que para mais do que política partidária. Ter você como candidata e na primeira eleição de Valparaíso e ter uma mulher com a sua garra, com o seu histórico de superação, com a sua história de doação ao outro. Nessa caminhada, por muitas vezes, eu ouvi testemunhos de dizer, nossa, eu não tenho como não olhar para a Márcia, porque ela já fez isso por mim. Quantas pessoas eu encontrei dizendo isso e quantos advogados chegaram e falaram assim, olha, eu não tinha um escritório e a Márcia me acolheu lá na sala dela, ela fazia os processos comigo, então quantos eu vi fazendo isso? Então as minhas palavras finais é de agradecer, porque a gente precisa de mais mulheres como você assumindo o protagonismo, e não é só no processo eleitoral, é lá no trabalho, é nos cargos de chefia, é nesse protagonismo. Então muito obrigada, porque nessa eleição que é histórica, eu tenho a possibilidade de também fazer história e de reafirmar o que eu digo o tempo inteiro. Precisamos de mais mulheres não empoderadas, porque nós participamos de tudo, mas nós precisamos de mulher com a caneta. E é isso. Então, muito obrigada pela oportunidade de ir lá amanhã e votar chapa 1, compromisso com Valparaíso e compromisso com uma mulher. Eu vou conseguir me enxergar exatamente, e aí fazendo uma menção aí à vereadora Cláudia Aguiar, que de maneira desbravadora ocupa a tribuna e desnuda o legislativo. Eu digo que a Cláudia me representa. Cláudia, então, assim, é uma mulher que me representa. Então, não é porque eu sou sua advogada não, tá? É porque você realmente é uma mulher firme naquilo então, hoje nos nós seus temos uma propósitos. mulher no legislativo que eu digo me representa, e eu quero de fato chegar amanhã às 18 horas e falar, eu tenho uma presidente na OAB. Então eu que vou me te fazer uma representa. pergunta. Você, olhando ali para os colegas, o que você diria para eles, a pergunta que o João me fez, para convencê-los? Eu voto na doutora Márcia pelos motivos que você disse agora, mas como que você convenceria o advogado que está nos ouvindo agora a votar em mim? Nossa, gente, eu fui pra Belinda. Como é isso? Ah, viu só? Olha bem, colega advogado, presta atenção aqui. Nós precisamos, o advogado, na verdade, a todo momento ele é desafiado, porque cada processo é uma história e a gente tem que zelar da história das pessoas. Só que no processo eleitoral da OAB, nós somos convidados a zelar pela história da nossa subseção, a zelar pela história do nosso município. E como pessoas que buscam a justiça, eu te convido a fazer justiça, a colocar na direção da subseção de Valparaíso de Goiás uma mulher aguerrida que já provou com a sua história de vida, com o seu testemunho e com a sua doação à advocacia que ela pode fazer mais e que ela tem comprometimento e lealdade com a advocacia e com a sociedade de Valparaíso. Portanto, muito fácil. Amanhã, chapa 1, doutora Márcia Teixeira, compromisso com Valparaíso. Então eu... Deixa só uma última situação para eu sair daqui com a minha alma lavada. Não, gente, convenci o voto aí, gente. Convenceu. Um dos candidatos, ele me disse o seguinte, que eu tenho mania de vitimização. Então, Cirlei, você me conhece, o que você disse para as pessoas que não me conhecem ainda. Quem me conhece sabe, se tem algo que eu não sou, é vítima de nada. E se tem algo que não, um adjetivo que não cai em mim, é de vítima. Não mesmo. Se tem algo que vai se enquadrar a minha pessoa, é de fênix. Aquela que cai, pode morrer,
mas as cinzas vão e ressurgem. Então é disso que eu estou falando. Muito bem. Recado dado. Então, muito obrigado pela sua audiência qualificada. Eu tenho certeza que foi uma live de grande instrução para você, advogado. E eu conclamo para você da sociedade que acompanhe com muita expectativa o desfecho desta eleição que vai ter amanhã. Porque o advogado te representa. O advogado é um dos guardiões da lei e precisamos ter a lei forte para nos proteger. A OAB, ela não é politizada, ela é uma política direcionada. A nós, cidadãos, também. E como eu já falava, um grande jurista, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal, o Aires Brito, o detergente da política é a luz do sol. Uma boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, muito obrigada. Noite.